Ai, que gracinha de senhor. Bruno chegando. Bruno. Bem-vindos aos Surtos do Bruno. Como vocês estão? Voltei com mais um vídeo. Hoje eu vou contar um evento. Não é bem um evento, mas vou contar do dia em que eu conheci um senhor muito babadeiro, gente. Um vovozinho. Nossa, que eu fiquei impressionado, eu fiquei encantado. É uma coisa simples, mas eu vou contar porque eu acho que vale a pena. Enfim, pra quem não sabe, eu toda quinta-feira trabalho como cuidador de cachorro. Tem uma mulher que ela mora lá na Paulista. Se você é de São Paulo, você vai saber onde fica a Paulista, tá bom? Que é um dos lugares mais conhecidos de São Paulo. É uma mulher que ela mora num apartamento babadeiro, belíssimo. Gente, ela mora num lugar onde só gente que tem muito dinheiro mora, tá? E todo mundo lá, ela mora num apartamento, todos do apartamento tem muito dinheiro. Aí eu cuido do cachorro dessa mulher todas as quintas-feiras. O nome desse cachorro se chama Luke e ele é um Shih Tzu. E, gente, eu demoro 2 horas pra chegar lá. Eu pego ônibus, eu pego 2 metrôs. Ai, é um caos. Eu demoro 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar. Aí, na última quinta-feira, a dona do cachorro falou: Bruno, eu preciso que você receba o cara que vai vir aqui, o cara da água, porque todo mundo lá do apartamento estava sem água. Aí ia vir o cara pra ver o que estava acontecendo. Esse cara chegou, eu atendi ele, aí ele foi ver lá o que estava acontecendo, eu fui com ele. Aí ele disse que o problema tava na boia e que ele teria que comprar outra. Aí ele teria que sair. Aí ele falou pra mim: você pode ficar olhando enquanto enche o alçapão. Gente, eu não sei o nome daquilo, mas tava enchendo o alçapão de água pra que o povo do condomínio possa ter água, né? Enfim. Aí ele falou pra mim ficar de olho, porque se transbordasse ia alagar tudo. Aí ele falou: eu vou sair, aí você fica aqui de olho. Aí eu fiquei lá de olho. Enquanto ele tava olhando, a gente, apareceu um senhorzinho. Esse senhorzinho era um dos moradores do prédio, né? Que ele tava sem água. Aí ele chegou lá perto pra averiguar a situação, perguntando o que tinha acontecido e tal. Aí o senhor explicou. E foi isso. Ele foi embora, o cara e o senhorzinho. Gente, o senhorzinho, ele ficou me lembrando. Ele falou pra mim umas 3 vezes: ó, você não esquece de desligar essa água. Ele tava muito preocupado. E, gente, eu sou uma pessoa extremamente cuidadosa, então eu não ia esquecer. Eu falei: senhor, você pode ficar tranquilo que eu vou desligar a água antes de transbordar. Dito e feito, gente. Eu, de 30 em 30 minutos eu ia olhar a água, eu olhava, desliguei tranquilamente até encher. Aí o povo teve água por um tempo, enquanto o homem não voltava pra resolver o problema da água. Aí tudo bem, depois que o homem foi embora, aí eu fui olhando a água. Quando chegou a hora de desligar, eu desliguei, voltei pro apartamento, fiquei lá com o cachorrinho. Porque, gente, o cachorrinho, ele é meio doentinho, tá bom? Então eu fico lá dando remédio, eu passeio com ele, eu fico lá ajudando ele a se alimentar. Eu faço isso, basicamente, eu fico cuidando dele o dia todo. Aí eu tava lá de boa, né, com o cachorro. Eis que o interfone do apartamento da mulher, do cachorro, toca. Aí eu vou atender a porta, o tal senhorzinho. Ele veio até mim todo preocupado, perguntando se eu desliguei a água, se já tinha enchido. Aí eu tranquilizei ele, falei: senhor, pode ficar despreocupado, porque eu já desliguei a água, o senhor vai ter água por um tempo, então não precisa se preocupar. Gente, esse senhor, ele era uma gracinha de educação, muito gentil. Ele cumprimentou o homem que veio arrumar água, ele me cumprimentou, disse que eu era muito simpático. Ele até perguntou a minha idade. Aí eu falei: eu tenho 23 anos. Ele falou: nossa, achei que você tinha 17. Eu falei: para! Então, gente, ele era muito gentil. Só que esse senhorzinho, assim que ele tocou o interfone, ele chegou pra mim fazendo a seguinte pergunta: você quer ganhar 20 reais? E, gente, foi do nada, tá? Ele chegou pra mim perguntando. Aí eu olhei pra ele assim. Aí eu falei: 20 reais? Pra quê? Pra fazer o quê? Mas por dentro eu tava: quero, pode mandar. Gente, atualmente tô sendo muito barato, tá? Tô custando R$3,70. Por R$3,70 já tá me levando. Falei, por dentro eu tava: quero, mas por fora eu falei: pra quê? Esse senhorzinho, ele deveria ter uns, sei lá, ele deve ter uns 60 e poucos anos, quase 70, e ele era um pouco mais baixo do que eu. Aí ele falou: você pode ir lá na minha casa me ajudar a trocar uma lâmpada, porque eu não consigo subir na escada. Eu falei: vou sim, por mim tudo bem. A dona do cachorro, ela mora no apartamento 2. Esse senhorzinho, ele mora no apartamento 4, que é no andar de cima. Aí a gente foi, subimos a escada e chegamos no apartamento dele. Gente, quando eu passei pela porta do apartamento dele, eu fiquei encantado. Primeiro que o lugar era cheio de móveis antigos e caríssimos, sabe? Eu conseguia ver
o quão caro eles eram só de olhar. Gente, os móveis antigos belíssimos, brilhando. E tinham 2 lustres no teto. Gente, os lustres cristalinos assim. Não sei de que material eram, mas eram lindos. Ah, gente que tem condição, né? Lá todo mundo, gente, é nadando no dinheiro, tá? É assim lá. E juro, esse senhor, ele deve ter uns 3.000 livros na casa dele. Quando eu entrei, eu fiquei abismado com a quantidade de livros. Um monte de prateleira cheia de livro, armário com livro, estantes cheias de livros. Eu fiquei embasbacado. E ele já chegou falando: não repara, porque eu tenho muitos livros. Gente, não tinha como não reparar naquilo. Todo tipo de livro, enciclopédia, biografia, sério, um monte de livros. Ele até perguntou: você gosta de ler? Eu falei: eu gosto. Aí ele falou: então eu tenho 2 livros pra te dar. Aí ele pegou a escada pra mim, né? Eu subi, troquei a lâmpada normal. Aí ele me deu 2 livros. Os livros que ele me deu foi esse aqui, ó. Stalin, que é sobre a Revolução Russa. E também O Terrível Gosma Quente. Tá bom? São 2 livros que eu ainda não li, tá? Mas eu vou ler. Eu quero muito ler. E, gente, sério, eu adorei porque eu realmente tava precisando de livro pra ler. Eu tava realmente, porque todos os livros que eu tenho aqui em casa eu já li tudo. Aí ele até me deu. Gente, ele tem um cartão. É muito chique. Ele tem um cartão. Ele falou. E no cartão dele tinha um WhatsApp. Aí ele falou: quando você ler esse livro, você entra em contato comigo pra gente conversar sobre, ver o que você achou. Eu falei: tudo bem. Gente, esse homem, ele simplesmente escreveu mais de 50 livros. Gente, se vocês conseguem entender, mais de 50 livros. Eu fiquei chocado quando ele disse isso. Talvez eu já tenha lido o livro deles e eu nem sabia. Porque são mais de 50 livros. Eu fiquei chocado. E esse senhor, ele fez 4 faculdades. Ele fez faculdade de medicina, de jornalismo, de psicologia e pedagogia. Gente, esse homem, esse senhor, ele era maravilhoso, ele era super inteligente, devia ser, né? Eu não sei porque a gente conversou pouco, mas ele se mostrava muito inteligente. E ele disse que toda a família dele cursou medicina, toda a família dele, todo mundo é médico. Ele tem filhos, mas ele mora sozinho. Mas enfim, todo mundo da família dele é médico. E esse senhor, eu não vou falar o nome dele, mas ele gostava de ser chamado de professor. Vamos supor que o nome dele é Eduardo. Aí ele falava: você pode me chamar de professor Eduardo, professor. Ele gostava de ser chamado de professor. E a casa dele era muito gracinha, ele era muito gentil. Ele falou pra mim, sempre quando eu for lá cuidar do cachorro, pra me dar uma passada lá pra gente conversar. Eu acho que não vai dar, porque quando eu vou lá eu tenho que dar uma atenção especial pro cachorro, gente, porque ele é doentinho. Então não ia dar, mas eu falei: se surgir a oportunidade, a gente vai, a gente conversa. Aí, gente, aí ele perguntou se eu namorava. Aí eu falei: não. Quando eu disse não, ele pegou a minha mão, aí ele começou a ler a minha mão. Esse senhor, ele faz absolutamente tudo. É jornalismo, psicologia, escreve livros e lê mãos. Aí ele pegou a minha mão pra ler e eu todo confuso olhando aquilo. Aí ele leu, ele disse... Gente, não sei se vai dar pra ver, tá? Mas aqui, ele disse que a linha do amor termina aqui. O que ele deduziu? Que eu sou uma pessoa mais sentimental do que racional. E realmente eu concordei com ele, porque eu ajo com mais sentimentalismo do que racionalidade. Então, senti que ele acertou nesse ponto. Outra coisa que ele disse é que eu sou propenso a me apaixonar, porém eu tenho muito medo do amor. Aí ele perguntou: procede essa informação? Aí eu... Sim, tenho muito medo do amor. Aí ele falou: mas não se preocupe que você vai encontrar o amor, você vai se apaixonar, você vai encontrar uma pessoa especial. Aí eu falando que não sabia se isso iria acontecer, que eu tinha muitas questões, muitos problemas comigo mesmo, não sabia se isso ia acontecer um dia. Então ele foi super solícito, se ofereceu pra conversar comigo, porque ele era psicólogo, mas ele não atuava na área, ele atuava mais como professor, ele não atuava como psicólogo. Então, gente, nossa, foi uma experiência muito estranha. Foi uma das experiências mais diferentes que eu tive com um senhorzinho de idade. E foi muito divertido, gente, eu não esperava nada. Porém, ele entregou tudo, foi muito divertido. Eu queria ficar lá, eu queria tomar um café com ele, passar horas conversando. Eu não tenho muitos velhinhos no meu círculo de convivência, então conhecer ele foi muito legal, porque ele parecia ter uma mente muito aberta, super desconstruído, super inteligente, daqueles que vai te dar um conselho que você vai falar:
Meu Deus, como eu não pensei nisso. A única parte triste é que ele não me deu os 20 reais, tá? Que ele falou que ia dar por trocar a lâmpada dele. Mas tudo bem, né? Porque tadinho, ele deve ter esquecido. Eu também não ia, né, pedir pra ele. Falar, você falou que ia me dar os 20 reais, não me deu. Deselegante, né, gente? E minha mãe conhece ele. Ele falou, você é filho da Cida? Eu falei, sou. Ele, nossa, eu adoro a sua mãe. Nossa, a gente se dá super bem. Eu falei, mentira. Sério? E, gente, ai, um amor, uma graça de senhor. E ele era meio surdinho, aí ele tinha um aparelho auditivo, então a gente tinha que chegar bem perto pra falar com ele. E, gente, ele tinha um cheiro doce. Gente, juro, eu mudo completamente o meu conceito, a minha ideia, talvez levemente preconceituosa e etarista sobre velhinhos. Ai, são uns amores, alguns, né? Tem uns que são os... Ai, enfim, não quero ser cancelado aqui. Mas enfim, eu não ia trazer esse vídeo, mas foi uma experiência tão estranha, tão simples ao mesmo tempo que tão diferente, que eu fiquei encantado. Gente, era uma realidade completamente diferente da minha, sabe? Parecia que eu tava conhecendo um alienígena. Nossa, a casa dele muito maravilhosa, o apartamentinho com todas as coisas no lugares. Ele tem computador, tá? Ele tem 2 computadores, então ele era super antenado. Mas cheios de livros. Gente, eu me senti numa série, me senti num filme, eu conhecendo um senhorzinho de filme, ele contando várias histórias. Nossa, foi um bafo, foi maravilhoso. Eu vou ler esses livros, né, que ele me deu pra ver se a gente bate um papinho sobre. Tô com medo dele, né, me procurar e eu não ter lido os livros ainda, vou passar vergonha. Qualquer coisa eu pesquiso o resumo no chat GPT. Mas enfim, essa foi a minha experiência conhecendo um senhorzinho tão gentil e amoroso e incrível. Nossa, gente, os filhos desse homem devem ser incríveis. Nossa, eles devem amar o pai. E eu não entendo porque ele mora sozinho, enfim, não é da minha conta, mas foi muito divertido, foi uma experiência super diferente e eu amei. Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo pra quem você acha que vai gostar dessa história e comenta bastante, comenta se você já conheceu alguns senhores assim tão maravilhosos e, enfim, que fizeram vocês... levaram vocês à loucura. É isso, gente. Obrigado por ter assistido até aqui. Fica aqui comigo, eu sou o Bruno e esse é o Surtos do Bruno. Tchau. Fui.